A paz do Senhor, prezado rádio ouvinte. Alguém uma vez me disse: e se Deus não existisse, o mundo não seria melhor? É uma curiosa a colocação. Com a ajuda de Deus, nós vamos meditar nesse tema hoje. E, se possível, tirar umas lições para nós. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém e amém. Você consegue imaginar um universo sem Deus? Ou o que aconteceria se Deus de repente deixasse de existir? Você já imaginou? É claro que isso é impossível, mas vamos pensar um pouquinho para vermos as possíveis consequências. E se Deus não existisse? Essa pergunta já foi feita por filósofos, cientistas e pensadores ao longo dos séculos, mas a resposta é muito mais profunda do que muitos imaginam. Se Deus não existisse, nós não estaríamos aqui para fazer essa pergunta. A Bíblia declara: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Nossa própria existência depende de Deus. Não apenas a vida humana, mas toda a vida vegetal, animal e vida unicelular, pluricelular, e também toda a realidade física, o universo inteiro. Se Deus não existisse, não existiriam as leis da física, da química, da matemática, das ciências em geral. Não existiriam estrelas, galáxias, cosmos, oceanos, montanhas, árvores, plantas. Não existiria a beleza, não existiria a música, não existiria o amor. O amor. E então não existiria a consciência moral, nem a alegria e nem a capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. A verdade é que a ciência vem comprovando isso. O universo não é uma máquina que funciona sozinha. As Escrituras afirmam que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, verso 3. O universo existe porque Deus o sustenta. Isto é, o mantém existindo a cada instante. Imagine agora, por um instante, que Deus de repente deixasse de existir. O resultado não seria apenas um mundo sem religião, como muitos simplórios acham. O resultado seria a destruição completa da realidade. As forças que mantêm os átomos unidos desapareceriam. As leis da natureza deixariam de existir. O tempo, o espaço, a matéria e a energia perderiam sua sustentação. Em outras palavras, o universo inteiro ruiria, desabaria dentro de si mesmo, implodiria. E temos ainda um outro aspecto impossível. Sem Deus, se Deus deixa de existir, mas o universo permanece como muitos desejam, se fosse possível. Sem Deus, não existiria o bem. E sem o bem, o mal também não sobreviveria. O mal não é uma força independente. O mal é sanguessuga do bem. O mal é parasita do bem. O mal é a corrupção do bem, assim como a ferrugem é a corrupção do metal e a escuridão é a ausência da luz. O mal é um parasita. Ele vive do bem que Deus criou. E outro aspecto muito importante: e se Deus não existisse no coração do ser humano?
Sem Deus no coração, não há amor verdadeiro, não há justiça verdadeira, nem misericórdia ou esperança verdadeiras. Restariam apenas impulsos cegos e tristeza, melancolia, pois haveria apenas vida sem propósito, sem significado. Em todos os cenários imaginados, o homem sairia perdendo feio e se autodestruindo, arriscaria dizer. O escritor e filósofo G.K. Chesterton observou algo profundo. Quando os homens deixam de acreditar em Deus, não passam a acreditar em mais nada. Passam a acreditar em qualquer coisa. E eu ainda acrescentaria nesse ditado, não, nessa frase de Chesterton. E passam a acreditar em tudo quanto é coisa ante Deus. Só acreditariam em coisas ruins e malignas. A história mostra e comprova, e recomprova isso. Sempre que sociedades tentaram construir um mundo sem Deus, por exemplo, o comunismo, o socialismo, acabaram produzindo violência, opressão, assassinatos em grande escala. Só de contar aqui os 120 milhões de pessoas mortas na China e na Rússia para que se instalar o comunismo, haveria muitas tristezas, pobreza e muito, mas muito sofrimento. Isso acontece porque o ser humano foi criado para viver sob a autoridade do Deus Criador. Há mais frases de sabedoria. O próprio Chesterton também disse: se não houvesse Deus, não haveria ateus. Também, John Lennox: um homem pode viver sem Deus, mas não pode explicar o universo sem ele. E Ravi Zacarias: retire Deus do universo e você não terá uma explicação para tudo, não terá explicação para nada. E mais, Deus é o único ser cuja ausência significaria a ausência de tudo mais. Foi o apologista Norman Geisler. A verdade é que Deus não apenas criou o universo, ele o preserva. Ele sustenta cada batida no coração, cada nascer do sol, cada interação química e cada respiração que damos. Sem Deus, se Deus não existisse, nada existiria. Por isso a pergunta mais importante não é: e se Deus não existisse? E se Deus não existisse? Mas a pergunta mais importante é isso. Já que Deus existe, sempre existiu, o que farei diante desse nome? A sua vida, prezado rádio ouvinte, depende disso. Nós podemos trazer algumas lições morais e espirituais disso tudo. Primeiro, a humildade. Se Deus sustenta todas as coisas, então nós não somos autossuficientes, não somos independentes. Até para respirar dependemos de Deus. Então deveríamos ser mais humildes e agradecidos. Segundo, a dependência de Deus. Viver como se Deus não existisse é um erro fatal. Nós dependemos dele, do divino, para existirmos, quanto mais para vivermos de maneira correta, tomar decisões sábias e enfrentar os desafios da vida. Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. E também o valor do bem, o terceira lição. Você observou algo muito profundo. O mal é um parasita do bem. Isso nos ensina que toda vez que escolhemos a mentira, o ódio, a injustiça ou a violência e coisas ruins, estamos destruindo algo que Deus criou para ser bom. O pecado não cria, ele apenas corrompe. Deus cria, Satanás apenas corrompe e estraga. E quarta lição, a urgência de buscar a Deus. Se Deus é a fonte da vida,
afastar-se dele é afastar-se da própria fonte da existência e da felicidade verdadeira e duradoura. Por isso, o profeta que abandonar a Deus, o profeta disse que abandonar a Deus é cavar cisternas rotas que não retêm as águas. João 21, verso 13. E quinta lição, a segurança do cristão, do crente. O mesmo Deus que sustenta bilhões de galáxias num universo imenso, infinito, talvez é capaz de sustentar, talvez não, ele é também capaz de sustentar a vida de cada um de nós. Se ele mantém o universo funcionando, certamente ele pode cuidar de cada um dos nossos problemas, de nossas famílias e de nosso futuro. Não está fora do seu controle. Talvez a lição mais sensata seja: se tudo depende de Deus para existir, então a coisa mais sensata que um ser humano pode fazer é viver reconciliado com Ele. Para tal, você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como ele diz, porque nele foram criadas todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, verso 16 a 17. O que fazer diante do nome de Jesus? Curvar-se diante dele como Salvador. Senão, um dia você se curvará dele diante dele como dele sendo seu juiz. Então você deve crer, obedecer e adorá-lo, para que ao nome de Cristo, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém.